Estima-se que no mundo a bipolaridade atinja cerca de 240 milhões de pessoas. Ao contrário da ideia geral de que as pessoas têm, os indivíduos bipolares convivem não apenas com picos de irritabilidade e depressão. O transtorno pode muitas vezes passar despercebido e ser considerado uma característica da personalidade da pessoa. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que o transtorno bipolar pode ter ciclos curtos, até mesmo diários, e que os sintomas não necessariamente são distintos. Hipomanias, irritabilidade, ansiedade e depressão podem conviver conjuntamente, o que dificulta até mesmo o trabalho dos profissionais de saúde mental para identificar o problema. Para explicar o transtorno hoje, a gente recebe o psicólogo que tem mais de 20 anos de experiência no ramo, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, Alexander Bess. Doutor, do senso comum, até por retratos baseados em filmes, a gente tem a ideia, muitas das vezes, que as pessoas bipolares são aquelas cujas têm duas personalidades bem distintas. Mas, afinal, a pessoa bipolar sabe que é bipolar, reconhece isso de si mesma? E quais são os graus do transtorno? Aqui está falando da Alexander Bess, eu sou psicólogo clínico, especialista em saúde mental, em ansiedade, síndrome do pânico e em relacionamentos. Quando a gente fala em bipolaridade, é importante a gente mencionar que não há uma fragmentação de personalidade, então não há uma dupla personalidade. A dupla personalidade seria outra coisa que não cabe aqui na nossa matéria, então não entrarei nela. A bipolaridade, ela é um transtorno oscilativo, é um transtorno de ordem psiquiátrica que afeta principalmente o humor e as atitudes da pessoa. Então há uma oscilação muito grande justamente por causa desse transtorno de humor. E é fundamentalmente o humor da pessoa que é alterado no transtorno bipolar, né? Além do transtorno do humor, a própria energia da pessoa. Lembrando que quando a gente fala em energia em psicologia, nós não falamos de outras energias, nós não falamos de energias espirituais, a gente fala nas energias psicológicas, que é motivação, que é dedicação, que é aplicação, né? Que é foco, que é motivação, que é a determinação de uma maneira geral. Quer dizer, são todas essas questões que a psicologia entende como energia psíquica, que é energia nossa psicológica. Então, o transtorno bipolar, ele ataca essas nossas energias e mexe principalmente no nosso humor. Só que, além disso, ele acarreta juntamente uma série de prejuízos, principalmente em todos os campos da nossa vida, justamente por causa dessa oscilação de humor. Então, ele acarreta problemas nos relacionamentos pessoais, né, nos relacionamentos íntimos pessoais, nas próprias relações sociais, nas próprias relações familiares. A pessoa também vai ter prejuízo na sua vida financeira. Esse é o problema da bipolaridade. São as mudanças bruscas e repentinas de humor sem que necessariamente aconteça algum estímulo. A bipolaridade é uma doença hereditária? Ele tem uma conotação hereditária muito grande, né? Então, essa hereditariedade, ela pode ser predominantemente importante para que a filha ou o filho desenvolva o transtorno de bipolaridade. A gente tem que entender que quando a gente fala em bipolaridade, os altos e baixos da pessoa vai ser muito grande. Então, é justamente essa oscilação que é muito complicada, porque além de ela causar uma série de consternações na vida da pessoa, essa oscilação é completamente consciente pela pessoa. Ela sabe o que ela está fazendo, né? Não é um transtorno como outros transtornos de ordem psiquiátrica que a pessoa ali acha que o que está fazendo é normal, entende como normal, como a psicose, como assassinos, como pedófilos, estupradores, etc. e tal, onde eles entendem isso como normal. Não, no transtorno da bipolaridade, essa percepção se torna do seu real problema se torna plenamente consciente. E são justamente as alterações na química cerebral, de maneira hereditária, podem causar o aparecimento dessa patologia, né, psiquiátrica, ou neuropsiquiátrica, assim melhor dizendo também. Porque ele pega as duas partes, ele pega a parte neurológica através da química cerebral e pega a parte psiquiátrica também. No entanto, mesmo que não haja o fator hereditário presente, a pessoa pode ter um transtorno de bipolaridade sem que haja hereditariedade presente.
A gente está falando aqui em químicas cerebrais, e às vezes uma gestação que passou por muito estresse, uma gestação que passou por muitos traumas, e não só essa gestação, mas ali teve um parto complicado, porque veja, para a gente descartar qualquer doença psiquiátrica, caso não haja nenhum fator hereditário presente, o parto ele tem que ser perfeito, né? Milésimos de segundo, até 1 ou 2 segundos na falta de oxigenação, causam as doenças psiquiátricas. Isso já está mais do que comprovado. Então, a grande origem, né, da maioria das doenças psiquiátricas é justamente essa, né? Quando não há fatores genéticos já atuando, quando não há toda essa predisposição genética, quando não há outros fatores ali que fizeram com que esse transtorno apareça, a formação ali de uma boa gestação é fundamental. Então a gente tem sim a questão da hereditariedade, como também temos a questão das próprias mudanças de químicas cerebrais sem que necessariamente o fator hereditário esteja presente. E as manias, o comportamento, as características da bipolaridade já podem ser identificadas desde a infância, e como identificar? Bom, quando a gente fala, né, em bipolaridade, a gente está falando em oscilação. Apesar de que os transtornos psiquiátricos começam geralmente na primeira infância, ou até mesmo na própria gravidez, ou ainda na própria condição fetal, antes dela ser ali concluída, os sintomas mesmos aparecerão apenas de 1,5 a 2 décadas para frente. Então, veja que interessante isso, né? A pessoa tem um problema, mas ele não se manifesta antes de uma certa época, pelo menos na questão da bipolaridade. Não vou entrar aqui em outras circunstâncias ali psiquiátricas. Na bipolaridade, o pico realmente dos sintomas, ele ocorre geralmente entre os 16 anos até os 19, até os 20. E para muitas pessoas, esse pico de sintomas ocorre após os 20 anos. Isso vai variar de pessoa para pessoa e principalmente uma série de condições ali que vão ali permear a sua vida. Uma pessoa que tem que é portadora de bipolaridade, mas tem ali uma condição de vida boa que eu digo no sentido relacional, com seus familiares, uma vida totalmente desprendida de estresse, que tenha ali um carinho, um aconchego familiar mais específico, essa pessoa, o aparecimento desses sintomas serão retardados. Agora, pessoas que já têm estresse muito grande, um trauma muito grande, os sintomas aparecerão realmente na faixa mais ou menos do pico habitual, que é dos 15 até os 18, 19 anos. Especialista em ansiedade, o psicólogo Dr. Alexander Bess também explica como se dá o tratamento do transtorno bipolar. Bom, gente, o tratamento da bipolaridade ele é muito bem focado, bem direcionado. Como ele é uma questão que envolve alteração de química cerebral, independente se ele teve ou não os genes, né, mais propensos a desenvolver ali a bipolaridade de forma hereditária, a gente pode até citar os 2 genes aqui, mas acho que vai ficar numa linguagem muito, muito difícil, então nem compensa. Mas ele também tem níveis, né? O transtorno de bipolaridade ele tem níveis. E não só níveis, são 3 níveis leve, moderado e severo, como também ele pode ser mais centrado na mania, quer dizer, na agitação, como na depressão. Alguns autores americanos hoje já estão resgatando o termo que era usado para diagnosticar, 2 décadas atrás, o transtorno de bipolaridade, que era psicose maníaco-depressiva. Então, muitos autores americanos hoje, em seus trabalhos científicos, resgataram a terminologia maníaca-depressiva, que é o que realmente o transtorno de bipolaridade acarreta. Então, ele é um transtorno de psicose maníaco-depressiva. Como é uma psicose bem singular e altera somente o humor, não poderia deixar de ser o tratamento em primeira instância medicamentoso. A terapia é fundamental? Sim, a terapia é fundamental, não tenha sombra de dúvida nenhuma disso, mas ela vai ser, nesse caso, por ser um transtorno mental de ordem psiquiátrica, ela vai ser um transtorno, ela vai ser um tratamento principalmente começando com uma avaliação psiquiátrica, aí o psiquiatra ministra a dose do medicamento e essa dose
vai variar de pessoa para pessoa e aí já começa a terapia. A medicamentação sugerida, ansiolítico, porque o transtorno de bipolaridade acarreta uma ansiedade muito grande, especialmente nos episódios de mania, e principalmente quando a pessoa sai da depressão e vai para a mania, e acarreta uma depressão muito grande quando a pessoa sai da mania e cai na depressão de novo. Então, vai entrar com antidepressivo e, principalmente, vai entrar também com reguladores de transtornos do humor. Tem outras medicações, mas a gente pode falar nessas 3 aqui. E, juntamente com isso, a própria terapia e também, hoje em dia, é ministrado ali terapias ocupacionais para que a pessoa possa se ocupar um pouco mais. E também recomendado o uso de atividade física. A gente poderia falar muito aqui, até mais sobre os transtornos, mas eu acho sobre as dimensões desse transtorno, mas acho que a gente falou aqui já dá uma boa explicação no caso. Agora, lembrando que a medicação e o tratamento, ele é individual, ele não se faz coletivo. Então, cada pessoa tem que ser avaliada individualmente para que as doses ministradas possam ser correspondentes à sintomatologia apresentada pelo paciente. Edição de texto, Bruna Calhau. Edição de áudio, Hélio Júnior.